vista, meu! Edwin, estás na Marzuga, nas dunas do deserto. Nós somos a Jéssica e o João e sejam bem-vindos ao nosso canal. Nos últimos anos, ou de van ou de autocaravana, explorámos vários países da Europa. Agora, pela primeira vez, vamos pisar solo africano com a nossa casa sobre rodas, mas não vamos sozinhos. E se quiseres apoiar o nosso projeto, subscreve a nossa página no Patreon. Partilhamos os vídeos antecipados, os nossos spots de pernoita, incluindo estes de Marrocos, e muito mais conteúdos exclusivos. Caso queiras dar uma vista de olhos, o link está na descrição e no fim deste vídeo. Bom dia, malta, acordámos aqui na prisão portuguesa. Ontem já chegámos, já era de noite, por isso não tínhamos bem noção de como é que era o espaço, mas passámos uma noite super tranquila. Nós ficámos a pernoitar mesmo na porta da prisão, tem lá assim umas árvores, e estacionámos lá as carrinhas. E agora viemos aqui só visitar. Aqui de cima a vista é incrível mesmo, surreal. Isto aqui é tipo um morro no meio de uma planície enorme, só com montanhas assim lá ao fundo. Acho que ainda não tínhamos visto montanhas desta cor, pois não? Tipo assim, são bem quase pretas. Mudou completamente a paisagem. Sim, completamente. Agora. Desde do Vale de Todra, que era uma zona super fértil e com muitas palmeiras, e agora aqui é quase um deserto outra vez, muito árido. E aqui na prisão portuguesa não se sabe bem exatamente a história, mas reza a lenda que era aqui que os portugueses e os berberes trocavam os escravos por ouro ou por outras coisas que eventualmente os berberes precisavam. E daqui seguiam para o norte, seguiam para Marrakech, para a Europa mesmo. Brasil, sei lá, para a Índia, para outras zonas do mundo. Pronto, é uma parte da história portuguesa principalmente que não é de orgulhar, mas era esta a história. Exato. E bem, isto é enorme, eu nem quero imaginar a quantidade de escravos que eles mantinham aqui. E depois isto é tipo, basicamente, não sei se tinha mais estrutura antigamente, isto aqui é um morro que naturalmente já tem uma proteção, porque as falésias aqui são enormes, então ninguém podia fugir daqui, com toda a certeza se fugisse morria, que isso aqui era mesmo morte certa. E eles construíram ali na parte que é a entrada, construíram uns muros tipo gigantes mesmo, assim, uma muralha com, aquilo deve ter o quê? 3 metros de largura, é mesmo muito largo. E pronto, aqui dentro não tem grande estrutura, tem só ali mais uma parte que tem outro muro. Imaginamos as condições que as pessoas tinham. E pronto, agora vamos até ali à ponta, dar mais uma caminhadazinha, ver o resto. E depois seguir viagem para o deserto. Entusiasmado para o deserto? Estou curioso para ver como é que será. Deve ser muito bonito. Então bora lá. Bora. Aqui na prisão portuguesa também conseguem encontrar bastantes fósseis. Nós ali daquele lado ainda não tínhamos encontrado muitos, mas depois deste lado já encontramos alguns. Olha aqui. Este aqui é bem grande. Agora já estamos do outro lado. Nós cá estávamos aqui, na ponte. Já demos a volta toda, já estamos a começar a descer. Então já chegámos, o camping é aqui e logo aqui. 15 minutos. É bem bonito, não é? Esta cor realmente da areia é incrível. Que tal? Muito fixe. Hoje está
Tagine Night. Nós vamos ficar especialistas em tagines. É a primeira vez que nós estamos a fazer sozinhos. Depois sem a supervisão do aniversário. Sim, vamos ver se corre bem desta vez, esperemos que sim. Olha só este barulhinho. Olá. Está com um bom aspecto. Olha, já está. Bom dia, malta. Bom dia. Hoje acordámos cedinho para viver aqui o nascer do sol e agora estamos a aquecer um bocadinho porque está muito frio. Acho que está um pé aqui a 4, 5 graus durante a noite. E hoje, se calhar, o plano é ir lá ao topo. Vamos ver se conseguimos chegar lá acima. Não sei se conseguimos, mas... Já estão aqui bué camelos. Sim, muitos grupos. Não sei se calhar estão a regressar, porque aqui é possível passar uma noite ali no meio do deserto, numas tendas, e possivelmente já estão a regressar. Ontem foi altamente, depois da Tagine, nós estávamos preparadinhos para ir dormir. Yeah, o João já estava de pijama e tudo. Yeah. E o senhor do camping foi lá e convidou-nos para um chá, e do chá tivemos para aí 2 horas, ou não sei, à conversa. Falam lá também de raparigas italianas, e foi altamente, tivemos ali todos à conversa, a partilhar experiências. E hoje ele prometeu fazer uma fogueira ali no meio do parque campismo. Não sei se estava a brincar, estava a falar a sério, mas poderá haver uma fogueira grande ali hoje no meio do parque. Eu acho que nós ainda não chegámos a dizer, ali o camping também tem tipo a parte do hotel e tudo. Nós pagámos 50 dirhams e depois são mais 50 para a eletricidade. E pronto, é um preço super justo para quem está dentro das dunas. Aqui à volta há vários campings, nós não sabemos os preços, mas há vários, por isso possibilidades não faltam. Sim. E já está a começar a aquecer. Durante a noite faz mesmo muito frio, pelo menos nesta altura do ano. Chega tipo aos 3, 4 graus no mínimo. Mas depois durante o dia nós estamos a apanhar para aí 20 graus. E agora vamos voltar à autocaravana para tomar o pequeno almoço. Já estou cheio de fome. Aqui estamos nós a tentar subir a duna. E já chegámos à base da duna. Parece cada vez mais difícil. Está a ficar cada vez maior e eu não sei se foi boa opção pela direita, mas no fim dizemos... O senhor no camping disse para nós virmos pela direita, que supostamente é mais fácil, mas nós não sabemos. E aqui não parece. Eu já me arrependi. De vir pela direita. Não, de vir. De ter vindo, de sequer ter a ideia. Não, ainda não, foi muito difícil até agora. Não, mas que eu olho para a duna e... Estás a sofrer por antecipação. Mas acho que vai ser fixe, vai valer a pena. Trouxemos uma cervejinha, amendoins, para a recompensa quando chegarmos lá acima. Já viemos ali do fundo, vamos agora subir isto aqui, algures por ali, e depois a ideia é fazer isto e isto. Acho que aqui na câmara não dá para perceber, mas é muito alto. Não sei se conseguem perceber, isto aqui, algures, um ponto preto, é uma pessoa. Aquele ponto preto ali é uma pessoa, por isso isto é mesmo muito alto. E aqui o pessoal ainda cheio de energia. Bora! Bora! Chegámos ao início. 1 hora depois. Se bem que olha, mostra lá o que é que já fizemos também, né? Lá do fogo. Já estamos bem de altos. Consegui. Onde é que nós estávamos? Ali, alguns, naquelas casas. Aqui assim. Aqui na câmara não parece tão alta esta, Mas pensava que íamos estar mais cansados neste momento. Estamos fixe ainda. Daqui a bocado já filmamos outra vez. Daqui a 5 segundos filmamos outra vez. Já subimos isto tudo, ainda falta isto. Realmente na câmara não parece tanto, mas nós para conseguir subir isto paramos de metro a metro. Bora, está quase! Bora, malta! Não é por vocês, é só pela cerveja. Caralho! Que vista, meu! E então? Conseguimos. Tudo orgulhoso? Olha que esta equipa é uma equipa vencedora. É verdade. É mesmo. Foi lá em Dates e agora aqui.
Estamos fortes. Fortíssimos. Está fresquinho aqui. Desta vez com o Natinho. Natinho também está bom. Não sei como é que vamos estar os 5 amanhã, mas... O Nath não vai sair da cama. Aqui já temos a Argélia. Let's Drink a beer. drink it. E pronto, vamos aqui despedir do dia de hoje a comer uns cacauetes, uma cervejinha. Cervejinha. Muito fixe este dia. Mais um. Tem sido um atrás do outro. E agora temos que voltar para a fogueirinha. Vamos Vai ver. a fogueirinha, bem, senão vou chatear o homem. Bem, ele disse que aqui era mais fácil. E foi verdade. E nós É duvidámos a verdade, certo é ponto. Afinal foi verdade. Aqui foi Eu mais nunca fácil. duvidei. Quando começámos a ver fumo, vamos embora. Bem, primeira experiência do Dini a passear na mochila. Até agora não está a ser muito fixe. Ele acha que é para ir para o veterinário. Ainda não percebe que é para passear. Mas lá vai o menino. Estás em Marzuga, nas dunas do deserto. O Dini no deserto. Então já queres ir para casa? Será que o Dinho é o primeiro gato português a pôr os pés nas areias do deserto? Bora lá para mais um dia de viagem. Estão ali 3 caminhões que cada um leva um tanque de guerra. E está aqui uma fila enorme. Nunca mais chegamos lá, ainda nos falta 1 hora de viagem. A este ritmo vamos chegar lá daqui a 3 horas. Bem, finalmente, depois de para aí uns 45 minutos atrás destes caminhões, eles pararam. Já estamos aqui a visitar a floresta dos cedros, onde tem os macacos, mas está muita chuva, muito frio. Dá vontade de... Opa, que fofos! Lindos! A cara dele! Quero ver os macacos e eu tenho que fazer. Não, não. Ele gostou de ti.
voltei com a André e o Luís para tirar mais fotos porque as nossas tinham ficado desfocadas e a Jéssica ficou aqui a trabalhar e chegámos aqui e tivemos uma bela surpresa. Nós vinhamos a falar pelo caminho que agora sabia bem uma comida quentinha e chegámos aqui e parece que ela nos leu os pensamentos. Tínhamos chazinho Meu Deus. e comidinha pronta. Arrozinho de tomate. Estamos aqui de novo no restaurante. Restaurante meio cheio. Batatiscas de legumes, chazinho quentinho, maravilha. É que não é qualquer comida. Temos que agradecer a Jéssica. Um arrozinho, mesmo, parece comida caseirinha mesmo. Trabalhou no computador e mesmo. trabalhou na cozinha. E nós fomos só fotografar macacos. E nós vamos ver a macacada toda. Nós a ver macacos e ela a trabalhar e a fazer o nosso almoço. Douro. Já vai ter que compensar. Muito obrigado. Almoço e jantar. É o que importa. Nós tratamos-nos bem. Hambúrguer vegetariano. Este hambúrguer de soja que a Andreia fez. Que bom aspecto. Podes repetir mais vezes. Eu acho que sim. Ainda não provámos, mas podes repetir. Vamos ver se está bom o sabor. O belo momento de Food porn. food porn. Ai, espera. Assim. Aí. Está ele. Sim, senhor. O meu está ao contrário. Tinha que ser. Provem lá. Bom apetite. Bom apetite. Então. Vamos ter aqui uma night quiz. Volta ao mundo. Quiz night. Vamos ver quem é que Night tem. quiz. Quem é o casal? É bom. Não, o que é que tem night quiz? Então as equipas são vocês. Sim, é feito na equipa de Luís porque ele ganha sempre. Nunca jogou contra nós. Vamos. Ganha sempre. Já sabem, se não for filmado é porque nós ganhamos. Se não for mais nada. Bem, acabou o primeiro jogo e podem ver pela cara deles quem é que ganhou. Principalmente pela cara. 10-0. Não, foi arreguida. Foi arreguida. Foi só por um ponto a mais. E estávamos sempre nós a ganhar, eles a ganhar, nós a ganhar, eles a ganhar. Não, foi um bom jogo, sim senhor. E este jogo é altamente porque, mesmo perdendo, estamos sempre a aprender alguma coisa. Yeah. Muito E fixe. estamos a conhecer novos lugares, dá para buscar no Google onde é que são os sítios. Nós até vamos guardando, Não sabíamos. nós até vamos guardando pontos para visitar. Estamos a aumentar a nossa lista de Sim, já locais a temos visitar. Então vá, mais uma partida. Quantos balões de ar quente podem voar em simultâneo na Capadócia? A 100, B 200, C 250 ou D 300? Em simultâneo? Simultâneo. Talvez sei, mas não sei a quantidade. Apostas nos 100? 100, 200, 250, 200. 200? 200. 100. Vai girar um bife agora. Onde fica a Catedral Ortodoxa de São Basílio? A. Israel. B. Bélgica. C. Rússia. D. Bulgária. Rússia. E vão eles dormir com ar todo vitorioso. Vitória! Vitória! Medalha. Vão lá. Mas os DJs estiveram muito bem, sempre renhido, mas não DJs? não foi o suficiente. Isso é mesmo conversa de quem ganhou os jogos todos. Foi sorte, foi Vou sorte. dormir bem agora. Hoje fomos nós, amanhã seremos nós e depois da manhã poderão ser vocês. Não, mas o jogo é fixe, por acaso. Yeah, recomendo. Então vá, durmam bem. Amanhã é dia de trabalho, barra descanso. Vá, Até amanhã. obrigado. Obrigado pelos hambúrgueres, estavam deliciosos. Obrigado. Vá, durmam bem. Até amanhã.